Então, meninos, hoje a gente vai falar de citologia. Não sei se vocês já ouviram falar o termo, mas eu vou explicar para vocês o que significa agora. Então, citologia é um ramo da biologia que vai estudar as células, no que diz respeito à forma, aos componentes, às funções, à importância de cada uma das organelas, a importância da célula em si, a complexidade dessa célula, se ela é mais complexa, se ela é menos complexa. Vai estudar tudo isso. Então, citologia é o ramo da biologia que vai estudar as células. E o nascimento da citologia como uma ciência aconteceu a partir da invenção do microscópio. Em 1663, Robert Hooke, ele cortou um pedaço de cortiça e observou no microscópio. E ele notou que existia compartimentos. E esses compartimentos ele chamou de células, que é esse aqui, ó. Um pedaço de cortiça que ele observou, vocês estão vendo que são quadradinhos, né? Então, cada quadradinho desse, ele denominou que era uma célula. Isso, olha o microscópio que ele utilizou para fazer isso. Bem antigo, né? Bem diferente dos atuais. E esse aqui é o Robert Hooke. E a partir daí, com a citologia começou a desenvolver como uma ciência, né? E com o avanço, à medida que o avanço do microscópio ia acontecendo, cada vez mais a gente ia observando outras estruturas das células, né? Cada melhoramento do microscópio melhorava o estudo da citologia também, né? Facilitava a visualização. Na citologia, a gente tem dois tipos de células. A gente divide ela em dois tipos: as células eucariontes e as procariontes. Então, vamos ver cada uma delas. Vamos começar pela procarionte. A célula procarionte, ela tem algumas características. A principal característica é que ela não tem carioteca individualizando o núcleo celular. Ela não tem um compartimento bonitinho, o material genético. O material genético dela fica disperso ali no citoplasma, sem uma, vamos dizer, específica para guardar o material genético. Ela não possui essa caixinha. Ela tem a ausência de várias organelas, que vocês vão ver mais para frente, que comparando a célula procariota e a eucariota vai ter diversas organelas. A procariota não tem quase nenhuma, né? A célula procariota também vai ter um tamanho reduzido devido à falta desses compartimentos membranosos, né, que são as organelas. Devido à falta das organelas, então, o tamanho dela é menor. E ela vai ter o DNA na forma de um anel, porque ele não está associado nas proteínas. Vocês lembram lá que o DNA é associado a proteínas estonas, e essas proteínas estonas vão ajudar no enovelamento, no enrolamento das fitas de DNA, né? Pois é, nos procariotos a gente não tem as proteínas estonas para ajudar esse DNA a se enovelar, se enrolar, se condensar e ficar menorzinho para caber na caixinha. Porque ela não tem uma caixinha, então ela não tem a caixinha, não tem proteínas estonas associadas ao DNA, e por isso o seu DNA fica ali em forma de anel, a gente não consegue ver onde começa e onde termina, e fica disperso ali no citoplasma. Não tem um compartimento próprio para o material genético. Aqui, ó, que vocês conseguem ver a estrutura, ó. Ela vai ter uma cápsula, uma parede celular. Mais para frente vocês vão ver que nos eucariotos, nas células vegetais eucariotas, a gente vai ter também parede celular. Nos procariotos a gente também tem a membrana plasmática, o citoplasma e esse em vermelhinho, em marronzinho aí, não sei como tá aparecendo para vocês,
é o DNA em forma de anel, ou DNA circular. Por quê? Porque a gente não sabe onde começa e nem onde termina. Ó. A gente não consegue ter essa visualização de onde começa e onde termina o material genético dessa célula. E esses procariotos a gente pode dividir em dois grupos, são as bactérias e as árqueas. Então, vamos ver cada um deles. As bactérias, elas são seres unicelulares. Unicelulares quer dizer que ela tem uma única célula. E essas bactérias, elas podem viver em vários ambientes. Pode ter na água doce, pode ter na água salgada, no ar, no solo. Comumente estão espalhadas aí por todo canto. Já as árqueas, elas são outros seres, que também são procariotos, né? Que elas estão organizadas em um grupo distinto das bactérias. Então, ela é diferente das bactérias. Essas arcas, elas vão habitar ambientes assim que têm condições extremas, como as fendas vulcânicas, que é raro de ter algum tipo de vida, né? Então, as árqueas estão presentes lá nas fendas vulcânicas, nas fontes termais, em lugares que tem pH hiperácido ou pH super baixinho. Elas vão habitar sempre ambientes de condições assim extremas, que são quase impossíveis de haver vida, mas há vida, as árqueas estão lá. Então agora a gente vai ver a célula eucarionte, os seres eucariontes. As células eucariontes, elas têm algumas características, como, por exemplo, essas eucariontes, elas possuem um núcleo limitado por uma membrana. Aqui vocês estão vendo, ó, um núcleo limitado por uma membrana, ó, um núcleo esse roxinho, grande, e aqui dentro ainda a gente tem um núcleo. Aqui também, ó, o núcleo. Aqui a gente tem uma célula vegetal e aqui a gente tem uma célula animal. Os eucariontes também vão ter organelas, que são limitadas por membranas e que ficam ali flutuando no citoplasma. Citoplasma e hialoplasma quer dizer a mesma coisa, tá? Então, tanto faz você usar o termo citoplasma ou o termo hialoplasma. Então, o que que é? Ó, algumas organelas. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui flutuando aqui no meio, ó, é organela. Todas essas aqui são organelas, ó. Vocês vão ver todas mais pra frente. E nessas células eucariontes, a gente vai ter vários cromossomos lineares. Diferente do único cromossomo circular que a gente tem no procarionte. Cromossomo, então, DNA. Cromossomo é a fase mais enroladinha do DNA. Então, aqui a gente vai ter vários cromossomos dentro do nosso núcleo. Vários enroladinhos de DNA dentro do núcleo da célula. Lá nos procariontes, a gente tem um único cromossomo, só que em forma de anel. Ele não está condensadinho, bonitinho, porque, como eu disse antes, ele não tem as proteínas estonas. E é as proteínas que ajudam a fazer esse enrolamento para tornar um cromossomo. Então, DNA nas células procariotos em forma de anel ou DNA circular. DNA nas células eucariontes são cromossomos lineares, ok? E as células eucariotas são mais complexas do que as células procariotas. Por quê? As eucariotas têm um monte de organelas. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, um monte de organelas. E tem que estudar cada uma delas. Já as procariotas não tem quase nenhuma organela. Então, consequentemente, ela é mais fácil de ser estudada, né? Então, ela é menos complexa. Já a eucariota é complexa pela quantidade de organelas. E cada uma dessas organelas vai ter uma função específica. Então, por isso ela é mais complexa. E a gente divide os eucariotos ainda em célula vegetal e em célula animal.
Vocês vão ver a diferença agora de cada um. Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês uma imagenzinha e com as organelas, ó. Essa célula é uma célula animal e olha a quantidade de organelas, ó. Nós temos lisossomos, centríolos, mitocôndria, microtúbulos, citoplasma, membrana plasmática, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, a gente ainda tem um retículo endoplasmático liso e outro retículo endoplasmático rugoso ou granular. A gente tem 2 retículos endoplasmáticos. A gente tem um núcleo e ainda tem um nucleolo. E na célula vegetal, tem todas as organelas da célula animal, mais um vacúolo, os cloroplastos e ainda uma parede celular. Então, além de todas aquelas organelas lá da célula animal, a gente ainda tem mais 3 características na célula, que são o vacúolo, o cloroplasto e a parede celular. Então, agora vocês vão ver aí cada uma dessas organelas, qual a função e as características de cada uma dessas organelas. Então, começando a falar das organelas pela membrana plasmática, ela envolve toda a célula, tem função ali de revestimento e também função de proteção. Ela vai proteger toda a célula. Além disso, ela tem função de seleção. É o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Ela vai selecionar o que passa por ela. Então, ela é composta ali por uma dupla camada de fosfolipídios e por proteínas. É o que a gente fala que é uma camada lipoproteica, o próprio nome já fala. Lipídios e proteínas. Essa membrana, a gente dá para observar que os fosfolipídios, eles ficam com as perninhas ali para dentro, digamos assim. Porque essas perninhas dos fosfolipídios, elas são hidrofóbicas. A gente já aprendeu isso. E hidrofóbica significa que ela não tem afinidade com a água. Então, por isso, elas ficam para dentro. A gente vai ver mais sobre a permeabilidade seletiva, né? Esse controle de entrada do que entra e do que sai na célula, na próxima aula com mais detalhes. O citoplasma é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, aquela parte onde está presente as demais organelas que compõem a célula, e ele é preenchido pelo hialoplasma. Então, essa região onde está com a setinha especificando aí, e a região, o citoplasma é o que vai preencher a célula, digamos assim. Agora, vamos falar do núcleo. Uma parte muito importante da célula é o centro de controle das atividades da célula e também o local onde está armazenada as informações genéticas. Como a gente falou na última aula, é dentro do núcleo que a gente encontra os ácidos nucleicos, daí que vem o nome, né? Então, dentro do núcleo que vai estar armazenado o DNA, que é a informação genética. E é no núcleo também que vai ocorrer a síntese e o processamento do RNA mensageiro. Acho que vocês lembram da última aula também, a gente até passou um videozinho do DNA se duplicando, fazendo a transcrição para o RNA, e assim o RNA sai de dentro do núcleo e vai para o citoplasma para finalizar a síntese de proteínas. O núcleo ele é envolvido por um sistema de dupla membrana, que a gente chama de carioteca, e ele possui os pequenos poros, que servem para a porta de entrada e saída de algumas substâncias nucleares. No núcleo, a gente também é onde a gente encontra a cromatina, como eu falei, que nada mais é do que o DNA associado à proteína histona, ou seja, o DNA bem enrolado ali, bem condensado.
Então, os ribossomos. O ribossomo ele tem origem no núcleo, mas ele é encontrado no citoplasma. E a principal função dele é a participação na síntese proteica. Então, como a gente já tinha falado, viu no videozinho lá também, o RNA mensageiro sai de dentro do núcleo, vai para o citoplasma, e é no ribossomo que acontece a síntese de proteínas. Então, tem a imagenzinha aí, um ribossomo, o RNA mensageiro passando, o RNA transportador fazendo a leitura dos códons, né, da trinca de bases, e a cadeia peptídica sendo formada. Cada bolinha dessa é um aminoácido que, ao final, né, da síntese, ele vai se condensar e formar uma proteína. Então, falando do retículo endoplasmático, é um sistema de tubos e canais que a gente distingue, que a gente divide ele em dois. É o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e o retículo endoplasmático liso. A gente já vai entender o porquê dessa diferença. Mesmo eles sendo diferentes, eles são interligados e a gente compara a uma rede de encanamentos onde circula substâncias fabricadas pelas células. Então vamos para as diferenças. O retículo endoplasmático rugoso, ele é, a gente fala que ele é rugoso ou granuloso porque ele tem ribossomos aderidos na sua parede. Então, se ele tem ribossomos aderidos e a função do ribossomo é a síntese proteica, então esse retículo endoplasmático rugoso ele também vai sintetizar proteínas. A diferença é que geralmente essas proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático são proteínas que vão para fora da célula, secreções que vão ser eliminadas pela célula. Porém, esse retículo endoplasmático rugoso ele também tem a função de fabricar enzimas digestivas que vão ali para os lisossomos. A gente já vai falar sobre os lisossomos e entender a função dele. Então, é no retículo endoplasmático rugoso também que vai ser formada essas enzimas digestivas. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos aderidos, então ele não faz síntese proteica. A sua principal função é a síntese de lipídios. Como a gente falou, lipídios a gente sempre associa à gordura, digamos assim. Então, ele faz a síntese de lipídios, fabrica ali também hormônios com características lipídicas e tem a função de desintoxicação do organismo também. Por exemplo, uma pessoa que consome muito álcool, ela vai ter ali mais retículo endoplasmático liso para metabolizar. O álcool ele é um veneno, digamos assim, para o corpo. Ele não é algo comum. Ele é algo que não faz bem, digamos assim. Então, o corpo precisa desintoxicar esse organismo. Então, ali no fígado, a pessoa que consome mais álcool vai ter as células do fígado com maior quantidade de retículo endoplasmático liso para fazer essa quebra, para metabolizar esse álcool. Isso não é saudável, tá? A longo prazo, isso pode causar uma cirrose, algo assim. Temos os lisossomos, eles são, digamos assim, sacos membranosos de enzima hidrolítica usada na digestão intracelular. Eu tinha falado aqui para vocês, né, que o retículo endoplasmático rugoso produzia enzimas digestivas para essas organelas. Essas organelas, como falei também, vai fazer a digestão celular. Então, ele vai quebrar restos de entre celulares, destruir micro-organismos fagostados e produção de nutrientes para a célula. Então, tudo que está ali dentro da célula, que não vai mais ser usado, que não vai ser aproveitado, ele vai fazer essa digestão ali. Em alguns casos, vai usar esses restos, digamos assim, para a produção de nutrientes para a célula. Então, a função do lisossomos é digestão celular. Complexo de Golgi. Ele basicamente, a gente pode falar assim que ele é um correio da célula. Ele vai receber, modificar e enviar secreções.
Então, ele é um conjunto de vesículas achatadas e membranosas e tem como função o endereçamento de proteínas. Como eu falei, ele recebe as proteínas, vai modificar ali de acordo com a função, né, que essa proteína vai ter e enviar essa proteína. Então, também tem a formação dos lisossomos, ele é responsável pela formação dos lisossomos, que eu falei anteriormente, é ele que vai formar essa organela, e do acrossoma. O acrossoma, se vocês não lembram, ele vai estar ali na, digamos assim, na ponta, na cabecinha do espermatozoide. E ele ele tem uma enzima digestiva que quando ele chega ali na parede do óvulo, essa enzima vai, digamos assim, corroer a parede do óvulo para ele conseguir entrar. E tem também a formação dessas vesículas de secreção, como eu falei para vocês. Que vai liberar essas secreções na célula e fora da célula. Nas células vegetais, ele é responsável pela síntese das glicoproteínas e dos componentes glicídios da parede celulósica. Então, ali da celulose, da pectina, basicamente, então, o complexo de Golgi, a função dele é de receber, modificar e endereçar proteínas e secreções. O peroxissomo é uma organela muito pequenininha e ele é responsável pela quebra de H2O2. Esse H2O2 é água oxigenada, então ele tem mais um oxigênio aí, a água normal é H2O, né? E a água oxigenada H2O2, porque tem um oxigênio a mais. E essa água oxigenada ela é tóxica, né, para o organismo. Então, quando tem a presença de água oxigenada ali no organismo, o peroxissomo vai fazer a quebra, né, metabolizar essa molécula com o uso da enzima catalase, essa catalase que vai fazer essa quebra. E também ele está, entre aspas, aí, na formação da baía de mielina, que é encontrada nos neurônios. Está entre aspas, porque ele não é o principal responsável, lógico que tem, assim, ele não é responsável sozinho, tem outras outras células que fazem, né, essa produção da bainha de mielina, mas ele está ali junto para fazer essa formação, ele ajuda nessa formação. A mitocôndria é uma das organelas que vocês mais vão ver caindo em vestibular, essas coisas, que ela é bastante importante também. Ela é responsável pela obtenção de energia para todos os processos metabólicos realizados pela mesma. Ele, como eu falei, de importância fundamental no processo de respiração celular. A respiração celular, ela gasta energia, então ela precisa da mitocôndria. E ela, como eu falei também, é a usina fornecedora de energia para a célula a partir da quebra da glicólise. A gente vai falar mais direitinho mais para frente também, mas basicamente a mitocôndria vai usar a glicose como fonte de energia, quebrar e transformar em ATP, que é a energia usada pela célula. Tem os centríolos, eles são como se fossem microtúbulos, como se fossem vários canudinhos, tá vendo na imagem aí? Vários canudinhos juntos, e eles também estão localizados no citoplasma. As células possuem um par de centríolos, ou seja, dois, posicionados lado a lado, cada um de um lado, e ele vai ajudar na separação das células na hora da divisão. Esses centríolos, quando a gente vê lá no processo de divisão celular, os centríolos que vão migrar, que vão ir para os polos das células, para os cantinhos das células, e vão ajudar nessa separação, vão puxar para fazer a divisão celular. E também eles vão auxiliar na formação de cílios e dos flagelos. Agora que já passando para a célula vegetal, a gente tem aqui a parede celular. Como eu tinha falado para vocês, ela é um revestimento que está ali externo à membrana plasmática.
e é a principal característica que vai diferenciar a célula vegetal da animal. Quando vocês verem, até o formatinho dela é diferente. A célula vegetal ela é limitada por uma parede celular rígida, e o principal componente dessa parede celular é a celulose, como o próprio nome já vem daí, né? Pela composição dela. E o vacúolo é outra organela que diferencia a célula animal da vegetal. Ele ocupa um volume bem grande, a maior parte ali da célula vai ser ocupada pelo vacúolo, e ele é responsável pelo armazenamento de substâncias. Quando a célula, a planta ali é mais novinha, talvez os vacúolos vão estar menorzinhos, separados, e conforme ela vai envelhecendo, que ela vai crescendo, né, eles vão se juntando e virando uma grande bolsa, digamos assim, de substâncias. Então, dependendo do tipo de planta, eles podem armazenar várias substâncias diferentes. Carboidratos, por exemplo, amiloplastos, nos plastos de reserva nutritiva das raízes, proteínas, ou que a gente chama de proteoplastos, que são plastos de reserva proteica nas sementes. Pode reservar ali também pigmentos das pétalas e das folhas, que a gente chama de antocianinas, e também toxinas, como a nicotina, tanino. Isso aí vai depender do tipo de planta. Cada planta, o vacúolo vai armazenar uma substância diferente. E os cloroplastos, que também são exclusivos das células vegetais, e eles são responsáveis pela fotossíntese. Ele contém ali a clorofila, que é aquele pigmento verde da planta, ele é o responsável pelo verde dos vegetais, e ele é o responsável pela fotossíntese. É ele que, esse cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese nas células da planta. Aqui tem um mapa mental bem resumidinho de cada organela citoplasmática. Se alguém quiser tirar print da tela, depois também esse mapa vai estar junto no vídeo do YouTube. Vocês podem salvar, tirar uma fotinha depois e salvar. É bem legal para vocês estudarem e fixarem, tá bem resumidinho. Aqui é da célula animal, tá? Aí aqui a gente tem uma tabelinha que vocês podem salvar também, mas já está no vídeo, diferenciando as células. Então aqui a gente tem cada estrutura, a função dessa estrutura e onde ela é encontrada, se ela é presente na célula animal, na célula vegetal, tanto animal como vegetal são células eucariontes, e aqui fala bactéria. A bactéria ela é uma célula procarionte. Então, que a membrana plasmática ela está presente em todos. A parede celular ela não é encontrada na célula animal, mas pode ser encontrada em bactérias. A carioteca ela vai ser encontrada na bactéria, porque é o que a gente ia falar, a célula procarionte ela não tem núcleo, então não vai ter carioteca, consequentemente. Outra estrutura que não vai ter na célula procarionte é o retículo endoplasmático, nem o liso nem o rugoso não é encontrado em células procariontes. Ribossomo, vacúolo, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndria, cloroplastos, centríolos e peroxissomos também não são encontrados nas células procariontes, ou também, que a gente fala igual tá aí na tabelinha, nas bactérias. Então, essa é uma tabelinha bem legal para vocês terem também, para ajudar no estudo. Tá bem resumidinho as funções e onde elas são encontradas. É isso.